A paz de Cristo, irmãs. Espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós vamos para o nosso próximo texto, dos textos que eu recebi, né? Que supostamente dizem que a igreja vai herdar o céu. E hoje nós vamos caminhar no capítulo 5 de Mateus. Tá? Então, o título que eu dei para esse vídeo é o seguinte: Mateus 5,12. Não está dizendo que vamos para o céu. Então, vamos ver o que fala Mateus 5. Eu vou ler com vocês do capítulo 5, do versículo 1 ao 15, tá? E aí depois eu volto fazendo algumas considerações aqui, focando no que a gente quer abordar, né? Então, eu estou usando aqui a versão da Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? E Mateus 5 é o famoso Sermão do Monte, né? E nesse trecho do verso 1 ao 15 é onde Jesus fala das bem-aventuranças. Então vamos lá. Verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí aqui o versículo 5, ó. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui o verso 12 é o verso que foi enviado, né? Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, aqui mostra que o nosso galardão, ele está no céu, né? O que é galardão? Galardão é uma recompensa, né? Que os santos vão ter. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Perdão. Aqui no versículo 5, né? A gente já vê ali, ó, que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Como eu falei no vídeo anterior, né, e nos nossos encontros, a gente abordou várias outras passagens bíblicas que mostra que a herança dos justos é a terra. Deus prometeu sempre a terra para o seu povo, né? E a terra é a terra, não é simbólico, não é espiritual, é literal. Está ligado diretamente às promessas feitas para Abraão, as terras das peregrinações de Abraão, por onde ele andou. Então, essa promessa que Deus fez para nós, ela é fiel e ela é verdadeira, né? E ela vai se cumprir. E nós herdaremos a terra. Então aqui fica claro, né, que a herança é a terra. E ali fala assim, né? Exultai-vos e alegrai-vos, lá no verso 12, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a gente vê, né, que o contexto aqui, né, é de uma perseguição presente, uma identificação com os profetas e uma recompensa futura. É isso que fala nesse trecho aqui de Mateus 5. Então, a ideia central aqui é a recompensa celestial, que é o galardão, né, associada à fidelidade em meio à perseguição. Então, esse é o contexto do que Jesus está falando aqui nesse trecho dessa passagem, desse Sermão do Monte. Então, a gente vê que o nosso galardão está nos céus. Mas será que a gente vai buscar esse galardão no céu? Será que nós iremos lá para ter acesso, para receber a nossa recompensa, nós iremos para os céus? É no céu que nós teremos posse do nosso galardão? Será que é isso mesmo? Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, no verso 12. Jesus fala assim, ó: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
Então já está lá no capítulo 22 de Apocalipse, Jesus está falando: o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o nosso galardão ele vai ser entregue a nós quando Jesus voltar na segunda vinda de Jesus. Ele traz consigo o seu galardão, o nosso galardão. Ele traz com ele para nos entregar a nossa recompensa aqui na terra. Uma vez ele voltando, a igreja sendo glorificada, nós seremos recompensados e será inaugurado o reino milenar de Cristo aqui na terra. Então, eu vou voltar lá em Mateus 5 agora, esclarecida nessa questão do galardão, que é Jesus que vai trazer o galardão para nós, não é nós que vamos até o céu buscá-lo, é Jesus que traz, né, o galardão e entrega para sua noiva. Amém? E aí, olha que interessante aqui, né? Por isso que eu sempre comento com vocês como é importante a gente ler o texto, né? E o sermão, né, do monte, ele começa aqui no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então, a gente leu até o versículo 15, né? Não, até o 12, perdão. Eu falei 15, né? Não, até o 12. E aí a gente, né, vai ali, daí começa a falar, né, que Cristo deve ser o cristão deve ser sal e luz, né? A lei se cumpre em Cristo. E a gente segue lá, ó, vamos lá para Mateus 6. Em Mateus 6, a gente vai ter a famosa oração do Pai Nosso, o modelo de oração. E aí a gente vê Jesus dando aqui uma instrução, né? Como que deve ser feita a nossa oração. Não é para ser uma repetição, né? São vãs repetições, mas é uma didática, um meio, um ensino de como a gente deve orar. Então, lá no verso 5 do capítulo 6, né, o capítulo seguinte de Mateus 5, que a gente acabou de ler lá em cima, Jesus começa a ensinar os seus discípulos como eles devem orar. E aí ele fala assim, ó, no verso 5. Mateus 6, verso 5. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão ou a sua recompensa, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta, tal, tal, tal. Vamos lá, no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha aqui como é que fala, ele ensina a gente a falar no verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente vê o ensino de Jesus, ele o tempo inteiro nos ensinando a chamar o reino dos céus para a terra. Que a vontade de Deus seja plenamente feita na terra, porque hoje ela não é, nem mesmo no meio da igreja, né, mas através da igreja, mas no mundo inteiro a vontade de Deus ela não é plenamente feita. Então, um dia ela vai ser no reino milenar. Então, Jesus fala, chama o reino de Deus, ele ensina a gente a clamar que Deus traga o reino dele, que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela já é feita plenamente no céu. Então, a gente vê que esse entendimento de que a igreja vai morar no céu, que o nosso galardão está no céu, isso está certo, mas o momento em que nós vamos ter acesso ao nosso galardão é na volta de Jesus, quando ele mesmo traz a nossa recompensa e nos entrega, nos premeia aqui na terra e dá início ao reino milenar. Tá? Então, essa é a passagem, o segundo versículo, né, Mateus 5,12, que fala do nosso galardão, que foi me mandado ali, né, que está nos céus, e que supostamente isso quer dizer que a igreja vai morar nos céus, ou a igreja vai até os céus para receber o nosso galardão. Então, a gente tem aí, né, Mateus 22,12, claramente falando que Jesus vai trazer consigo o nosso galardão. Tem até um hino que eu vou colocar aqui na descrição no vídeo, que fala bem desse momento, né, que ele traz consigo o nosso galardão. E então é isso. Esse versículo, a gente está aí no nosso segundo versículo da listinha, né, dos 5 versículos. Então, espero que tenha ficado claro, né? Esse versículo não fala que a igreja vai para o céu, não fala que nós vamos receber o nosso galardão no céu. Tá? Esse versículo fala do nosso galardão, está guardado nos céus, aguardando para ser entregue na segunda volta de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.